com isso, porque para mim isso é tudo novidade. E dentro disso, é importante que a gente agrupe esses bioestimulantes. Rapidamente vou mostrar isso. Você tem aí a classe dos extratos de algas. Para que serve isso? Está relacionado melhor desenvolvimento radicular. Eu botei em primeiro lugar, vocês vão ver a importância disso. Nós precisamos construir raiz. Se eu conseguir isso, o resto tudo vem de arrasto. E aí, nesse sentido, os extratos de alga, como todo o grupo de bioestimulação, de bioestimulantes, tem como principal foco o ganho em termos de crescimento em raiz. Extrato de algas. Agora sim vocês vão ver. Vou precisar mais. Mas não vai ser. Muito bem. Estimulação da indução hormonal, ou seja, muitos desses extratos de algas vão induzir a planta a produzir os hormônios tão importantes ao crescimento. Alívio de estresse, outro ponto importante demais que nós vamos discutir aqui rapidamente, especialmente no que diz respeito ao longevos. Um outro grupo importante são as substâncias úmicas, também presentes no longevos e com um papel importante, mais uma vez, aumenta a tolerância ao estresse. Nós precisamos dominar isso. Para dominar isso, nós temos que fazer raiz, principalmente fazendo raiz. Terceiro grupo são os grupos dos aminoácidos, tudo dentro do grupo de bioestimulação. Dentro dos aminoácidos, mais uma vez, ajuda a aliviar o estresse hídrico. Fazendo raiz, alivia o estresse hídrico. Não é só isso, obviamente, tem muitos outros mecanismos de fazer esse enfrentamento ao estresse, que é a construção de raiz através de outros mecanismos. A correção do solo em profundidade é uma delas. Você consegue passar os slides para mim lá? Pode ser? Eu vou me liberar disso aqui, tá? Agora está no seu computador. 4 vezes a massa de raízes com a bioestimulação. Mas mais do que isso, não é apenas 4 vezes, é 4 vezes em 4 meses. Porque esse produto foi aplicado em julho e em novembro foi feita a avaliação do crescimento de raízes. Se você tem um efeito desse bioestimulante no crescimento de raízes, é tudo que eu preciso para enfrentar o estresse. Para no momento de déficit hídrico eu poder buscar água em profundidade e explorar o volume de solo de forma mais eficiente, fazendo raiz. Próximo. Esse é um trabalho que eu fui na Itália num congresso de bioestimulante. É muito interessante, veja aí, o crescimento ou o volume de raízes produzido aumenta em função do uso do bioestimulante. Aqui nós temos, por exemplo, apenas o bioestimulante. Ganhos de produtividade, melhor dizendo, ganhos em termos de volume de raiz em gramas produzido. Se eu botar ácido úmico é a mesma coisa. Se eu introduzir ácidos úmicos de uma forma um pouco diferente, mais efetiva, ganhos de produtividade. Agora, quando eu trabalhar com o ácido úmico associado, por exemplo, ao extrato de algas ou bioativador, o resultado pode ser ainda melhor. Mas o importante disso é que, independentemente do que eu estou usando ali, eu estou melhorando o desenvolvimento de raiz. Próximo. E quando a gente desenvolve raiz, você tem uma eficiência muito maior de aproveitamento do adubo. Tem um trabalho que saiu recentemente, o cara faz o seguinte, ele põe 100 kg de nitrogênio na forma de ureia.
Aí ele mede o quanto desses 100 quilos a planta pegou. Dos 100 quilos, ele pegou 30. Os outros 70 para onde foram? Nos mais diferentes processos de transformação do nitrogênio aplicado no solo, a fonte era ureia. Eu perdi ele por volatilização, nitrificação, desnitrificação, lixiviação, imobilização. São processos que normalmente estão aí ocorrendo no solo e que nos levam embora esse nitrogênio. Muito bem, quando esse cara introduziu um bioestimulante, no caso azospirilo, o que aconteceu? A eficiência do nitrogênio, que era de 30 quilos por 100 quilos que foram aplicados, só 30 entrou na planta, em presença de azospirilo, passou para 60. 60 quilos daquilo que eu apliquei. Não é fixação biológica de nitrogênio. Eu melhorei o meu fertilizante. A capacidade da planta de aproveitar o que eu estou utilizando no solo como fertilizante foi melhorado pelo aumento do tamanho do sistema radicular e exploração do solo. Muito bem, e é isso aqui é o que mostra. Esse congresso aí foi isso aí que foi apresentado. Com a bioestimulação eu vou aumentar em 11% no caso do trigo, e aí eu não estou falando de um experimento, gente. São 58 experimentos. Na média, 11% de aumento de nitrogênio absorvido pela bioestimulação. Fósforo, potássio, a mesma coisa de diferentes cultivos. Próximo. Muito bem. Aqui nós temos, por exemplo, usina Santo Ângelo, de altíssima produtividade, a do Triângulo. E nós temos diferentes produtos aí. Extrato de algas, próximo, por favor. Olha bem, ó, ácidos úmicos, 142 toneladas cana-planta aplicado no suco de plantio, contra 128 da testemunha. Próximo, por favor. Isso dá um ganho de 11 toneladas por hectare. Gente, aqui eu não estou fazendo testezinho. Isso aqui é tudo um modelo científico, com repetição, com todo o cuidado possível para não introduzir variáveis experimentais. Então eu tenho um ganho aqui de 11 toneladas por hectare, no caso de produção, e 2 toneladas de cana, e ainda com ganho de ATR. Se vocês verificarem, todos os bioestimulantes utilizados nesse experimento foram positivos. Próximo, por favor. Lembrando, o ácido úmico é um dos produtos que tem dentro do longevos. Tem que fazer média também, tá certo? Próximo. Aqui, usina Aroeira. De novo, o mesmo experimento. Olha aqui, gente. Próximo slide, por favor. Próximo toque. Gente, olha aqui a diferença em relação à testemunha. Próximo, por favor. Isso aqui dá 27 toneladas. Eu não estou brincando, não estou fazendo comparação de um talhão contra o outro, não. Isso aqui tem no mínimo 4, 5 repetições. 2,9 toneladas de açúcar por hectare e ganho de ATR de 4,6. O mesmo experimento em local diferente. De novo, ácido úmico. Extrato de algas, o mesmo resultado. Detalhe, esses dois produtos têm no longevo. Se eu estiver falando bobagem, por favor, isso é oficial. Manifeste. Próximo. Presentes no longevo. Próximo. Extrato de algas. Olha que interessante isso aqui, ó. Eu tenho 3 tratamentos com diferença estatística em relação à testemunha. A mesma coisa no ganho de ATR aqui. No ganho de açúcar por hectare. Próximo, por favor. Ganho de 14 toneladas para a média dos 3 tratamentos que tiveram diferença estatística para testemunha.
Agora eu não estou falando só de uma dose ou só de um produto. Eu estou falando aqui de praticamente 3 doses com um resultado estatisticamente superior à testemunha. Próximo, por favor. De novo, mais um, por favor. Usina Vale do Pontal. De novo, o mesmo experimento. Olha aqui, ó. Essas 2 doses são superiores à testemunha. Essas 2 doses são superiores à testemunha. Próximo, por favor. Ganho de 8 toneladas por hectare em relação à testemunha e quase 1 tonelada de açúcar por hectare. Média desses 2 tratamentos aqui em relação à testemunha. Próximo. Mais uma vez, bioestimulantes. Esse aqui é um conjunto de bioestimulantes. Ninguém vai saber quem é quem aqui. Só eu sei, certo? Muito bem, quando a gente trata dessa maneira, são 4 origens, fontes, empresas diferentes, o que a gente tem de novo? Olha bem, ó, praticamente esses produtos todos aqui com excelente performance em relação à testemunha, alguns mais, outros menos, alguns com diferença estatística, outros não, mas o que a gente tem? Próximo slide. Se eu pegar somente a média daqueles que têm diferença estatística aqui em relação à testemunha, eu estou falando de 47 toneladas por hectare a mais. Na grande maioria desses resultados está associado ao quê? Ao rápido e eficiente crescimento de raiz. Nós vamos ver isso. Se a gente pensar em ganhos de açúcar por hectare, é a mesma coisa, são 5,5 toneladas de açúcar por hectare. Cana Planta, usina Santa Juliana, BP Bung. Próximo, por favor. Esse cara é bonito, hein? Mas mais bonito ainda é a raiz. Isso é raiz. É isso que eu quero ver. Ontem eu fui lá na Guaíra ver uma trincheira. Não dá nem 5% dessas raízes aí. Eu quero é desse jeito. E esse é com longevos. Próximo. Aqui está o grande valor da bioestimulação. É no desenvolvimento de raiz. Eu tenho aqui um ganho de 83% no volume e na massa de raízes. Em relação à testemunha que não foi bioestimulada, 83%. Isso significa muito no que diz respeito ao aproveitamento do adubo que eu coloco no solo e principalmente representa muito no acesso à água disponível do solo. Mas muito mesmo. Próximo. Aliás, semana passada eu tive num evento lá no Mato Grosso. E como eu não entendo nada de soja, tive que buscar resultado com soja na literatura. E aí encontrei um negócio magnífico. Esse resultado da SESB lá, que são o campeonato de produtividade deles, lá tinha uma informação que era o seguinte, que 82% da água consumida pela soja vem da profundidade de 30 centímetros para baixo, do sistema radicular que está a 30 centímetros para baixo. Você sabe o que representa isso? Em termos de fazer um esforço muito grande para fazer raiz? Porque o nosso problema em cana chama-se estresse hídrico. Está aí o resultado desse ano. Por mais tecnologia que você adote, se você não tiver água, nós estamos liquidados. Próximo. Muito bem, mais um. Esse é um trabalho já em parceria também com a ICL, em que nós temos aqui, ó, gente, no acumulado da cana planta mais da cana soja, um ganho de 14,5 toneladas por hectare com o uso do longevos.
Próximo, por favor. Se a gente pensar em açúcar por hectare, um grande 2,2 toneladas por hectare, lembrando que longevo só foi aplicado na cana-planta. Não foi feita a aplicação na suqueira. Mas na soma desses dois cortes, 2,2 toneladas a mais. Próximo. Aqui, usina Jales. Mais um experimento da mesma natureza. Mais uma vez, se você pensar o que foi colocado de bioestimulação, aqui no caso com longevos, ganho de 4,5 toneladas. E eu sempre tenho um negócio que na minha cabeça funciona da seguinte maneira. O grande sucesso na produção de cana é quem sabe fazer cana-planta. Quem souber fazer cana-planta, o resto é o resto. O resto qualquer um faz. Agora, fazer cana-planta, 160 toneladas, 140 toneladas, aí está o grande desafio. Então, o investimento nesse momento é fundamental. Fazer o alicerce, fazer a correção do solo, fazer a adubação adequada e a bioestimulação do sistema radicular. Próximo. Muito bem, como eu disse, é rápido a discussão. Vamos discutir um pouco.